como se o reality fosse um espelho da nossa sociedade. E é como se a pessoa, vamos dizer assim, fosse um conhecido seu, né? Agora você imagina o desafio tecnológico que é para armazenar isso tudo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao podcast Tech Team. Chegamos em 2026, né, Cá? Sim. Com mais um capítulo aqui. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia e reality show. Eu sou o Felipe Becker, tenho um canal de tecnologia no YouTube, falo de tecnologia há 13 anos, estou aqui nas redes também, desde sempre. Então, se você não me conhece, me procure aí na internet. Estou aqui com a minha companheira Cá. Sim, eu sou Carol daqui, tenho engenheira de software, também sou criadora de conteúdo, tenho um canal no YouTube, falo sobre tecnologia, é sobre isso que a gente fala nesse podcast aqui, muita tecnologia, desmistificando as coisas, trazendo de forma fácil, falando sobre hype, sobre o que não é hype, e assuntos do momento, como por exemplo essa questão do reality show, né? Tem o BBB vindo aí, né? Tá começando, né? Começo do ano é carnaval e BBB. Lembrando que a gente sempre grava os episódios aqui na loja da TIM, da rua Oscar Freire, que é tipo uma loja conceito, super legal de vocês visitarem. Muito show. Vem aqui conhecer, o estúdio fica aqui na loja da TIM, na parte de cima, mas tem muito produto para você testar, tem o pessoal aqui da TIM para te ajudar, ver seus planos, tudo que você precisar, e é uma loja conceito, então toda a parte de tecnologia de ponta você encontra aqui, né? Tem uma área de jogos muito legal, muito que a gente sempre gosta de dar uma olhada. Exatamente. Mas vamos lá então falar sobre esta questão de reality show, né, Carla? A nossa pegada hoje vai ser falar um pouquinho do reality show, que é um evento, vamos dizer, um fenômeno social que começou há alguns anos atrás, e tem muita tecnologia por trás também. Sim, tem muita tecnologia invisível que a gente nem percebe que está utilizando, mas que faz parte de toda essa infraestrutura em volta dos reality shows, né? Câmeras 24 horas. E é legal pensar nisso, porque o mês do ano é sempre assim, né? Carnaval, BBB. Já virou cultural, né? Cultural, a gente sabe. Mesmo quem não acompanha na TV e tal, acompanha na internet. Eu, por exemplo, eu acompanho cortes na internet, não tem como você não acompanhar. Exatamente. Né? Mesmo vamos dizer que a pessoa não veja na TV, porque hoje em dia o pessoal vê muito na internet também. Sim. Você fica sabendo, mesmo que você não acompanha, vamos dizer assim, eu não ligo, eu não vejo, eu não gosto, mas você fica sabendo das polêmicas, do fulano que tá lá, de não sei quem que falou com alguma coisa com alguém. Realmente é um fenômeno que faz parte da cultura do brasileiro hoje em dia, né? Até porque traz diversas discussões interessantes. Então, mesmo que você não assista o contexto inteiro, né? Como você vê os cortes e os debates que estão sendo feitos, você acaba sendo envolvido naquilo tudo. Que eu acho que é bem legal, né? Essa questão de experimento social e de você debater algumas questões. No fim das contas, são pessoas confinadas ali, né? É porque o conceito do reality show, vamos dizer assim, ele vai ter uma questão da parte social, né? É um experimento social que foi onde surgiu esse conceito de Big Brother e tal. Então você tem vigilância constante, você tem pessoas com personalidades diferentes, você tem câmera para tudo que é lado, e basicamente é você observar o que acontece quando você coloca um monte de gente diferente para ficar junto num lugar onde elas não têm muito o que fazer, né? Elas têm que conviver entre elas. E acho que essa imprevisibilidade que é interessante, porque como não tem um roteiro, a ideia de um reality show é ser natural, é ter a parte de realidade, né? Então, como não tem um roteiro, tudo pode acontecer. E essa questão da imprevisibilidade deixa a gente um pouco mais curioso, né? Poxa, como será que aquela pessoa vai reagir e tal? E é engraçado que quando você pensa, por exemplo, o que é, se a gente pensar, um reality show, qual que é o objetivo? É você, primeiro, obviamente, gerar engajamento das pessoas, mas por quê? Porque você cria identificação emocional. Então, sempre que você está vendo um reality show, você vai se identificar com alguém. Eu gosto desse fulano porque ele é assim. Mas o outro é muito falante, ele me irrita um pouco. Então, você cria uma identificação e é como se a pessoa, vamos dizer assim, fosse um conhecido seu, né? Porque você vê a pessoa, principalmente que acompanha muito, vê todo dia, vê o que acontece, as manias que a pessoa tem. Então, você cria uma identificação emocional e começa a gerar torcida ali, né? Torcida, briga. É meio como uma dinâmica de empatia, porque por muitas vezes você se enxerga ali. Às vezes aquela pessoa tem o mesmo problema que você, tá passando pela mesma questão, pelo conflito pessoal, né? No fim das contas, também parece meio que uma busca de pertencimento, né? Você tá lá se descobrindo naquele programa, você acaba se identificando com aquelas lutas ali, e aí isso que é interessante, essa conexão real que cria. Porque se você for parar pra pensar, um filme, por exemplo, existe uma narrativa, existe um vilão, um herói, né? Que o roteiro foi feito para escrever isso. No reality show, acho que
cada um pode ter o seu vilão e o seu herói, depende da sua perspectiva e da forma que você enxerga aquilo. É verdade. E se você pensar, você nunca tem, assim, só um lado, né? Vamos dizer assim, quando você vê que nem você falou, um vídeo, um filme, você tem um lado da história. Aqui, não. Aqui, cada um vê uma coisa e entende uma coisa. Ah, mas eu acho que naquela discussão não foi bem assim, porque ele falou nesse tom, mas o outro não falou. Então, assim, acaba sendo uma coisa que as pessoas discutem muito porque você tem várias formas de ver e, como você disse, de se identificar com outras pessoas, né? Então, é um fenômeno muito interessante porque hoje em dia pra gente é normal. Isso. Mas quando veio um reality show, ninguém nem imaginava em ter um formato desse de você pegar pessoas normais, né? Pessoas assim que não são famosas, que não sabem lidar com TV, com fama, com criação de conteúdo, que na época também não existia. Exato. E aí, de repente, essas pessoas viram como se fosse superstar lá dentro, né? Principalmente lá no começo, que era muito, muito assim. Com a exposição, né? Que é muito grande. Então, hoje também tem aquela coisa que os participantes já entram na casa com essa visão dessa popularidade lá fora, né? Então, eles meio que aproveitam também isso, né? Tem uma preparação muitas vezes, né? Que as pessoas já vão. Então, o conceito até que é importante a gente falar um pouquinho, porque a gente não pensa muito nisso, né? Mas o conceito de você ter um reality show, vamos dizer no caso do Big Brother, você tem que ter várias coisas para tornar aquilo um reality show, né? Então, no caso, o Big Brother ele é um de confinamento, que a gente fala, mas você tem que ter toda a estrutura de TV, de transmissão, você tem a seleção dos perfis, porque as pessoas que são colocadas lá são pessoas que são pensadas para interagirem, gerar interesse para o público, né? E você tem, além disso, toda aí vamos dizer, a questão das atividades que rolam lá dentro. Então, colocam certos tipos de jogos, certo tipo de atividade, que ali aquilo vai gerando, às vezes, um desentendimento, não sei o quê, e aí forma-se uma história lá dentro, né? Isso gera uma narrativa natural, onde o público começa a falar, esse aqui para mim é o vilão, esse aqui é o cara engraçado, esse aqui é a pessoa minha preferida. Então você começa a ter personagens lá dentro, né? Me lembra um pouco aqueles jogos de RPG. É verdade. Onde você vai identificar mais ou menos os perfis ali que vão estar competindo, porque no fim das contas, o reality é um jogo. Sim. É um jogo que tem regras bem definidas, tem uma temporalidade, então vai acontecer num período de tempo, em um local, vai ter um ganhador, um perdedor. Então é um jogo, a gente classificaria como um jogo. Só que de pessoas reais ali que não são personagens, né? Sim. Me lembra muito do RPG, porque apesar de você ter o background do personagem, a pessoa, ela vai agir como ela quiser ali dentro, né? Então é meio que imprevisível o final, né? E é engraçado, porque a gente também fala muito assim, as pessoas, hoje em dia, elas já vão mais preparadas. Mas por mais que a pessoa tente fazer um personagem lá dentro... É difícil. É difícil, porque você não consegue fingir 24 horas, né? Sim. Então, assim, o pessoal fala que quando você fica lá dentro, você começa a esquecer que tem câmera... E aí acontece uma coisa, a pessoa se irrita, ela começa a ser ela mesma. Então, por mais que a pessoa às vezes tente fazer um personagem, ela acaba esquecendo muitas vezes que ela está dentro de um programa de TV, né? E tem uma coisa muito interessante que o isolamento causa, né? Que, por exemplo, se você ficar um bom tempo nessa sala aqui, né? O seu mundo vai virar essa sala. Então, uma coisa muito pequena, sei lá, se essa xícara cair água, vai te afetar muito mais do que na sua rotina normal. Então, a gente assiste lá e pensa, poxa, mas a pessoa ficou irritada por conta disso. Mas, cara, o mundo dela é aquilo ali naquele momento. É verdade, né? é verdade. Muda muito. Não tem celular, não tem nada para a pessoa mexer. Não Isolamento, tem né? Um livro, uma revista. E até interessante, porque falando, né, de tipos de reality show. Sim. Esse do Big Brother é um confinamento com competição social, mas a gente tem vários outros de tipo de reality show que surgiram. A gente tem talentos. Que tem o The Voice, tem o Masterchef, que eu adoro. Sim. Tem vários. Que daí já você tem uma questão de talento com habilidade, né? Então, assim, a pessoa tem que cozinhar bem, ela tem que saber, vamos dizer, no caso do cantar bem, mas ao mesmo tempo ele envolve um negócio ali de relacionamento, da pessoa saber Sempre conversar, né? Não tem jeito. Sempre tem alguma narrativa, né? Se constrói a narrativa do herói, mas sempre tem essa narrativa. E nós temos o que mais, ó? Transformação e Makeover, Esquadrão da Moda, Super Nene, que foi muito famoso. Relacionamento. De Férias com o Ex, Casamento às Cegas. A gente tem até os realmente que são, vamos dizer, documental, de vida real. Que a Kardashians, que é bem famoso. Tem até Mulheres Ricas, que é um brasileiro também, que é você pegar o dia a dia da pessoa e transformar num reality show. Tem vários, né? Pessoas que são famosas aproveitam ali o seu alcance e fazem da sua própria vida um reality show. E é interessante que esses aqui, por exemplo, de documento de vida real, é uma coisa que você tem uma edição, você tem, né, vamos dizer, um certo controle, mas ao mesmo tempo...
o próprio contrato prevê que a gente vai estar com vocês o tempo todo. Então, eles não conseguem também, vamos dizer assim, fingir o tempo todo, porque tem hora que vai acontecer alguma coisa ali na rotina que as câmeras vão pegar e é isso que deixa o público querendo acompanhar querendo sempre, acompanhar, né? exatamente. E a gente tem outros como Sobrevivência. Tem esse eu amo, Largados e Pelados. Largados e Pelados também, é um clássico, Esse né? aí, eu sempre assisto e falo assim, não, se fosse eu, Cara, eu faria diferente. Exatamente. Não tem que fazer isso. Pelo amor de Deus. Mas é muito fácil você falar isso sentado no sofá da sua casa. Exato, né? comendo. O cara passando fome, frio, e eu lá. Não, eu faria diferente. Faria, você tomando um chazinho, comendo um sushi e falando, mas esse cara tá caçando errado, né? Mas é isso que é interessante, porque os reality shows, eles mostram, vamos dizer assim, o lado do ser humano quando ele é colocado no limite de muitas coisas, né? E vulnerabilidade também. Também. Né? Uhum. Então, porque foi o que você falou, você fica isolado, começa a mudar a sua personalidade, tem gente que fica mais irritado. A gente tem de empreendedorismo e negócios, como o Shark Tank, o Aprendiz. O Aprendiz tinha muito aquelas questões do cara, às vezes, passar a perna no companheiro, porque ele queria um negócio para ele. Aí mostra o lado do egoísmo. Então, assim, você tem... o interessante é que são tipos de reality shows, mas basicamente todos têm o ser humano ali, né? Vamos dizer assim, interação do ser humano em pauta. No fim das contas é isso. Sempre é um experimento. Exato. Né? A gente gosta de ficar vendo os outros. E é legal porque a gente se identifica e se descobre e faz muitas críticas vendo justamente o que acontece a partir desse experimento. Né? Exato. São experimentos praticamente. Vamos falar um pouquinho de dados aqui que são interessantes, que é o consumo de reality shows no Brasil. Eu fiquei assustada com isso. Eu também. 87% dos brasileiros assistem reality show. É muito. Cara, é muita gente. 87, bicho. É tipo quase a população inteira do Brasil. Pra gente ver como é forte, né? Como o brasileiro gosta dessa coisa social. E talvez essa porcentagem que não assiste deve ver indiretamente. Sim. Assim como eu falei. Nas Exato. redes, acaba vendo e tal, e acompanhando. Por mais que você não acompanhe, você fica sabendo. E assim, quando aparece alguma coisa... Eu sou uma pessoa que eu não vejo muito, por exemplo, muito reality show. Mas quando eu vejo alguma coisa no Instagram, eu fico curioso. Fico, não, mas como assim? Como assim o cara falou isso? O que tá acontecendo aqui, entendeu? Aquilo mexe com a gente, não tem jeito, né? Sim. E o BBB, ele é o maior fenômeno aqui do Brasil de reality show que a gente tem na história. Sim. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho da história depois do BBB, mas realmente ele é o maior fenômeno. E eu achei interessante também que 73% das pessoas consomem ainda pela TV. Pois é. Eu achei que era celular a maioria. Eu achei que era mais celular. Eu consumo mais pelo celular. Eu também. É que a gente é moderno, né, cara? A gente é tech, né? E eu gosto de consumir justamente o que é feito pela própria comunidade, pelo público. Que são os cortes, que a gente vai falar mais sobre isso, os cortes específicos e tal, que se traz outra visão, que eu acho bem legal. Graças à tecnologia, a gente tem novos editores agora, né? A galera da comunidade editando também. E narrativas inesperadas, né? E 93% acompanha via Instagram. Tá vendo? Que é aquilo que a gente falou. Quem não vê na TV, mesmo que não acompanhe, vai ficar sabendo. Então, as redes sociais mudaram totalmente essa forma, né? Totalmente. E se você for pegar ali a linha do tempo, né? Onde surgiu isso, o primeiro reality show aqui no Brasil foi aquele 20 e poucos anos. Não sei se você lembra dele. Nossa, eu lembro. Era da MTV, né? Era da MTV, sim. Que era um monte de jovens ali dividindo um apartamento, diversos conflitos e tal. Porque 20 e poucos anos é uma época de conflito mesmo. Exatamente. Tá virando, não é um adulto ainda, mas não é um adolescente mais. Exato. Ao mesmo tempo tá começando a vida. E é interessante que era assim, já era meio que um reality show, mas acho que não sei se tinha tanto esse conceito assim, né? Não existia na cabeça das pessoas, é um reality show, era um programa que tinha, as pessoas não tinham ainda isso definido. Não tinha esse formato ali. Não existia. Até porque isso foi bem depois, né? Sim, a gente teve depois No Limite, também foi ali nos anos 2000, que daí No Limite, para quem não lembra, quem é mais novo, era um programa de competição e sobrevivência. Ele era baseado num programa americano chamado Survivor, né? Yeah. E aí tinha essa questão era meio que um Largados e Pelados, só que era de atividades, né, digamos. Menos hard, né? Menos hard. Porque o Largados e Pelados é bem... Mas eu lembro muito bem que me marcou, acho que o primeiro No Limite teve aquela cena daquela pessoa que comia aquele coró e tal. Sim. E explodia na boca. Nossa Senhora. Tinha o olho de cabra também, lembra que o pessoal comia? Nossa, meu Deus do céu. Eu lembro até hoje, só pra saber tanto que marcou. E isso foi em 2000. 2000. E era uma coisa assim que todo mundo parava pra ver, né? Era tipo, era um fenômeno. Ele comeu isso, meu Deus. E depois, isso eu não sabia que teve
Em 2001, logo em seguida, veio a Casa dos Artistas. Mas foi uma resposta ao Big Brother, né? Sim, parece que a Endemol ofereceu o formato do reality, né? Que já tinha ocorrido na Holanda em 1998... 99, na verdade. Eles ofereceram esse formato para o SBT. Sim. O SBT não quis comprar o formato, mas aí ele fez o seu próprio formato, que foi a Casa dos Artistas. Eu não sabia da cronologia, eu achei que a Casa dos Artistas veio depois do BBB, mas ela veio antes. Então o Silvio Santos viu que o formato era interessante e fez o próprio formato antes do BBB ser lançado aqui, porque foi em 2002 que a Globo fechou esse contrato com a Endemol e estreou o Big Brother Brasil aqui. E eu não sabia eu também. Na minha cabeça, pra você ver como o Big Brother era forte, né? Na minha cabeça era BBB e depois Casa dos Artistas. Exato, que eu pensei, não, que aí eles viram o BBB e fizeram um formato parecido, mas não. O Silvio Santos fez um BBB genérico. Foi. Vou pegar essa ideia aqui pra mim, né? Muito legal. Exatamente. Que é uma coisa que tá voltando também, né? Porque agora o BBB também traz pessoas famosas ali pra conviver junto, né? Verdade. Tá trazendo... O BBB teve muita edição, né? Às vezes começou a trazer algumas edições que eram com pessoas famosas, outras que traziam pessoas que já tinham sido campeão de outra temporada. Exato. Então foi reformando ali o formato. E agora vamos começar a nossa primeira dinâmica, que é o Tecnopop. A gente vai trazer referências ali do que a gente está falando de reality shows na cultura pop. Como que isso se demonstrou ali de acordo com filmes, séries que a gente assiste, né? E a primeira referência, cara, me surpreendeu porque ela surgiu antes do BBB. Que é o Show de Truman. Quem já assistiu esse filme fantástico do Jim Carrey. Cara, é sensacional. Muito bom. Onde você tem justamente o Truman, né? Que é o personagem principal. Ele nasceu dentro de um reality show. Então, tudo na vida dele foi filmado 24 horas por dia e as pessoas assistiam aquilo. Só que era interessante porque existia um certo roteiro. Então, o diretor do reality show causava algumas situações. Uma chuva específica, um clima específico ali para ele pedir ela em noivado, alguma coisa assim. E causava toda essa narrativa. E era bem interessante porque, no fim das contas, o filme faz você refletir, tipo, será que você não está vivendo em um reality show de Truman? Né? É verdade, nossa. E engraçado, porque também eu não lembrava que esse filme era tão antigo. Pra mim, ele parecia ser mais novo. Mas pra ver como ele era disruptivo, né? Em 98, nem tinha ainda o Big Brother lançado e o cara já teve essa ideia. E esse filme é muito legal porque ele mostra a visão do Truman, né? Vamos dizer assim, a perspectiva dele, porque ele acredita que aquele mundo é real. Exato. Então todo mundo finge, eles são todos atores rodando a vida dele, aí ele tem um trauma que ele lembra quando ele era criança, que ele quase se afogou, né? Perdeu os pais no mar e tal, e aí evitava dele tentar viajar para outros lugares. Mas fala muito dessa parte de, vamos dizer assim, também de controle, né? De controle. De até onde vai a ética. Se as pessoas, você fica pensando, será que as pessoas realmente eram amigas dele mesmo? Será que o amigo dele gostava dele ou era só porque era ator? Então, é um filme muito bom mesmo. E me marcou tanto, porque nessa época eu tava bem novinha ainda, né? Que eu fiquei imaginando se eu realmente não tava assim. Começou a olhar pra cima, assim. Deixa eu ver esse céu aqui. Deixa eu ver se não tem um diretor naquela lua ali, né? Nossa, eu fiquei muito noiado depois que eu assisti esse filme. Mas esses filmes são muito bons. E tem também um mais recente, que esse é um fenômeno, né? Que é o Round Six. Sim. Que foi um seriado da Netflix, que traz ele é um seriado mesmo, não é um reality show também como o Truman. E ele traz o reality como um espetáculo extremo, assim. Então, basicamente, as pessoas entram num jogo e tem um prêmio, e aí elas participam de atividades onde as pessoas acabam, vamos dizer assim, se você não passar, você morre, né? É um negócio bem pesado. É um topa tudo por dinheiro sombrio. Exato, tipo, topa tudo, literalmente tudo, porque elas colocam a vida em risco para ter um ganhador. Aí já leva para um outro lado, né? A pessoa gostar de ver o sofrimento e tal, já explora uma outra questão, porque a audiência, ela se torna cúmplice disso, né? E é interessante porque, assim, o Round Six, ele é muito impactante, porque ele é muito violento. Mas ele traz essas questões éticas, vamos dizer que você tem as pessoas que pagam para ver esses jogos, né? Que são, vamos dizer assim, uma elite e tal. Só que conforme vai evoluindo a temporada, acho que agora tá na terceira temporada, o que o seriado colocou? Que as pessoas podem votar se os próprios participantes votam se eles querem continuar ou não. Então, tem a atividade e aí eles falam, o prêmio é esse. Agora vocês votam, querem continuar ou querem parar? Porque daí, se todo mundo quiser parar, divide o que tem de prêmio. E aí eles mostram que as pessoas não param, elas não querem parar. Então, a ambição
mostra esse lado, assim, é cruel, mas ao mesmo tempo as próprias pessoas que estão lá dentro, elas não querem parar mesmo sabendo que estão arriscando a vida. Então é bem interessante, assim, mas mostra os dois lados da moeda. E temos o último, que esse é um clássico, né, cara? Esse eu adoro, The Office, The gente. Office. Ele retrata... Ele não é um reality show, mas ele retrata uma série como se fosse um documentário. É um documentário fake, né? Sim. Que retrata a vida ali de funcionários de uma empresa específica. Mas o interessante é a forma com que eles conversam com a câmera, né? Então, de repente, eles estão vivendo essa situação aqui, aí eles vão e viram e falam com a câmera. E essa quebra ali traz você pra dentro da narrativa. Da narrativa. Como se fosse eles vivendo a vida deles, mas tem uma equipe acompanhando. E aí você tem muita... Assim, você se apega aos personagens. É um tipo de humor americano, não é todo mundo que gosta, né? Sim. É um humor diferente, eu adoro. E aí tem essa coisa que o personagem, quando ele tá falando com a TV, às vezes ele age diferente, ou ele tenta se mostrar uma coisa que ele não é, porque tá sendo filmado, né? Tem até uma série que eu gosto muito, que não é bem um reality show, não se mostra bem como um reality show, mas é aquela Fleabag. Eu acho que eu não vi essa. Cara, é sensacional, porque ela faz justamente isso. E ela faz com você, tipo... Ela tá tendo a situação aqui, ela vira e fala... conversa exatamente com você, sabe? Descrevendo alguma coisa que estava acontecendo ali. Eu achei bem essa pegada meio The Office, mas não documental. Mas essa questão de você comunicar diretamente com quem tá assistindo... Causa essa conexão, né? É como diferente, se né? A gente tá compartilhando um segredo aqui, tá? Tipo, você tem uma amizade com o personagem principal. É muito legal. Bom, vamos falar então, agora a gente queria puxar o que a gente gosta aqui muito também, que é a tecnologia, né, cara? Falar de tecnologia nos realities. Então, assim, a função da tecnologia, porque os reality shows, eles têm uma estrutura absurda de produção em volta, né? Muitas vezes que a gente não vê. Por exemplo, cenografia. Você tem diversas câmeras espalhadas e microfones espalhados. Agora, para pensar. Câmeras captando imagens o tempo inteiro, em alta definição, áudio o tempo inteiro. Isso é muito pesado. Agora, você imagina o desafio tecnológico que é para armazenar isso tudo. E não sei se você já pensou, mas imagina se eu tenho 30 câmeras numa casa... Gravando. Como que eu vou detectar a parte específica daquela fala específica que vai gerar um corte, que vai gerar a narrativa da edição... Então, é muito trabalho para a equipe de edição que está ali analisando as gravações. É claro que eles usam hoje ferramentas tecnológicas para poder ajudar isso, mas também tem o desafio de como que você vai distribuir esses arquivos, né? Então, por exemplo, na estrutura ali do BBB e tal, parte dos arquivos ficam no local para ficar mais acessível para quem está editando, para ficar mais rápido, mas aí eles sobem para a nuvem e da nuvem eles distribuem em formatos mais otimizados que vão ser passar por streaming e tudo mais para poder fazer essa distribuição, né? Mas é complexo. E é engraçado porque, cara, é que a gente não pensa nisso. A gente trabalha com audiovisual, a gente acaba pensando mais, né? Porque a gente edita, mexe com câmera e tal. Então a gente tem mais ou menos uma ideia. Mas imagina só na época que começou, vamos dizer, o Big Brother ali, que você tinha tudo meio analógico. As gravações já tinha coisas digitais, mas não era tudo tão digital ainda. E você não tinha ferramentas, vamos dizer, com uma inteligência artificial que podia detectar um momento interessante. Então, você tinha que ter uma pessoa que ficava vendo tudo, uma equipe que acompanhava, e aí o cara chegava e falava assim, aconteceu tal coisa, aconteceu... Então, assim, edita essa parte aqui, que ele conversou com ele no quarto ali, então isso aqui eu quero que você coloque. E aí ele passava isso para os editores, tinha uma pessoa que devia ter o turno para passar, e tudo isso ia sendo comunicado em tempo real, editado, porque tinha que sair os cortes. Então, é um trabalho, assim, de... humano e tecnológico monumental para você fazer um programa desse, né? A gente vai até passar como que era antes e como foi evoluindo aqui. Sim. Mas hoje, por exemplo, com tecnologia speech to text, né, que você transforma fala ali, áudio em texto, é até mais fácil você identificar trechos específicos dentro de uma gravação. Exatamente. Então, né? Momentos que precisam de mais atenção, né? Exato. E a gente tem também toda uma questão que hoje em dia você tem um sistema de votação pela internet, por aplicativos e tudo. E antigamente era uma estrutura que era toda por telefone, né? Então as pessoas ligavam para votar, lembra disso? Sim. Era uma loucura. A linha ficava ocupada. Aí você ligava para votar quem que você queria que fosse eliminado e tal, ia aparecendo. Então, assim, desde o começo... Eram milhões de votos que você tinha. Antes era uma estrutura telefônica e agora é uma estrutura, como você falou, na internet, de servidor. Em poucos minutos tem que
você fazer todo esse balanço, então é uma coisa que exige muita tecnologia, né? É bem complexo. Por exemplo, você tem milhões de pessoas acessando aquilo e tentando votar ao mesmo tempo. E é realmente milhões de pessoas. A cada Big Brother, o recorde aumenta, né? Você viu o que aconteceu na Mega Sena, né? Que travou o sistema, porque muitas pessoas apostando e tudo mais. Mas é justamente sobre sobrecarregar ali os servidores. Então, hoje, para poder realizar isso, você não pode ter só um servidor. Você tem vários servidores, aí você distribui o trabalho entre eles e tem um sistema bem inteligente para não sobrecarregar e dar conta de tudo isso. Porque até no Big Brother é uma votação em tempo recorde, porque é muito rápido, os paredões são muito rápidos. Abre a votação, fecha a votação, então tem que ter uma mega estrutura para poder funcionar legal. É uma coisa de louco. E nós temos também, além disso, tem toda uma parte, por exemplo, que é feita internamente nesses programas, que aí a gente não vê, mas que eles vão... por exemplo, tem métrica de engajamento, então é analisar como é que está sendo, quantas pessoas estão vendo, como é que está sendo o retorno dasquelas edições. Tem a parte de seleção estratégica de perfil, que quando eles vão colocar as pessoas lá dentro, é feita toda uma análise do perfil de cada um para que você tenha uma interação legal entre as pessoas lá dentro, para que gere também conteúdo, porque, vamos dizer, você colocar um monte de gente que todo mundo se dá bem, né? Você vai ficar vendo um monte de gente de férias, né? Descansando e conversando. Vou falar igual a Ana Paula, ficar com conversa de senhora lá. Exato, entendeu? Então, o público quer ver interação, quer ver coisa acontecendo. Então, tem tudo isso, né? E tem a parte também de tecnologia que vai dentro da casa. Então, a gente tem, por exemplo, que no Big Brother, eles colocam muitas vezes algumas salas especiais que eles mostram coisas que aconteceram dentro da casa para os personagens. Sim. Às vezes a família mandando uma mensagem. Que, vamos dizer assim, as pessoas que estão lá dentro vão interagir com certas tecnologias que influenciam no programa também, né? Que é muito interessante pensar como que isso mudou ao longo do tempo, né? Porque a presença das redes sociais meio que também foi transformando os reality shows. É igual a gente estava falando, né? Hoje em dia, as pessoas entram lá sabendo que elas têm uma amplificação digital do lado de fora. Então, depois da Manu Gavassi, tem o Big Brother antes e depois. Todo mundo começou a fazer videozinhos para poder soltar enquanto está lá confinado. Porque, enfim, quando está lá confinado, não tem o que fazer. Mas é interessante isso, né? A estratégia social começa antes de você entrar e já explorando essa visibilidade aqui fora. Já cria um perfil, já cria um fã-clube, já vai fazendo toda uma estratégia, como se fosse uma mídia à parte para a pessoa já começar a trabalhar a imagem dela. Lá nos primeiros Big Brothers, nem tinha como ter isso, porque a rede social era pouquíssima e as pessoas também não tinham noção, né, de como é que seria. De administrar, exato, né, de o que ia sair daquilo, qual que ia ser o resultado. Então, a gente vê que esses programas, a gente teve toda essa parte de evolução tecnológica e evolução também dos participantes que estão lá dentro, que são mais preparados. Para poder explorar isso, né? Se a gente for ver a cronologia ali, né, de como isso evoluiu tecnologicamente, né? Por exemplo, lá no começo, a gente está falando dos primeiros, né? 2000, 2005, a gente tinha câmeras SD com fita, né? Então, você tinha a gravação que era limitada. Por exemplo, aquele reality show que a gente falou, que é os 20 e poucos anos, ele era gravado, mas ele era, se não me engano, semanal, alguma coisa assim. Então, tinha um tempo para poder editar, para poder soltar, justamente por isso. Porque era uma coisa um pouco menos digital. Você tinha que escolher os trechos e montar ali, então... Algo quase pré-histórico, né? Quando a gente compara hoje em dia com a tecnologia. Porque, vamos dizer, você não podia mandar o arquivo para um editor fazer na casa deles. Tinha que ser, o cara tinha que editar na ilha de edição, dentro lá da rede, e se desse algum erro, era fita analógica, enfim, era uma dor de cabeça enorme. E acabava permitindo um controle maior da narração, porque eles tinham um tempo maior para poder editar. Agora não, né? Porque é tudo em tempo real. Exato. Até no caso do Big Brother, você tem acesso às câmeras da própria casa. Em tempo real. Que loucura. E se a gente pensar, por exemplo, 2006 ali a 2015, depois desse primeiro período inicial, a gente começou a ter os celulares com 3G e 4G, começou a ter mais rede social, mais aplicativo, e começou a transmissão 24 horas online, que daí a gente começou a ter realmente essa coisa das redes serem incorporadas. Foi uma escadinha, claro, né? Primeira transmissão 24 horas, depois as redes sociais começaram a surgir, daí o pessoal começou a discutir, e aquilo foi crescendo de um jeito que ninguém imaginava. Nessa época, o espectador, ele passa de uma posição mais passiva de assistir para fazer parte do show, porque a gente começou a gerar memes, né? A gente começou a literalmente participar. O que vinha daqui de fora afetava lá dentro. É verdade. Né? Falas que as pessoas têm lá dentro, alguma coisa que antigamente talvez se perdesse, hoje fica para a história, né? Fica na internet. Depois, quando a gente fala ali
de 2016 para 23, que é praticamente agora, já chegando nesse período, aí a gente já vai ter, né, aplicativos onde você pode rever as imagens, streaming, já começa a ter um pouco de AI, que vai mudar o jogo também, a gente vai falar sobre um pouquinho disso mais, mas que vai mudar a forma desses reality shows, acredito eu, a AI no futuro, né? E que o engajamento começa a trazer dados que são importantes de feedback rápido para o próprio programa. Então, ele consegue entender, cara, esse personagem está tendo uma narrativa interessante lá fora. Então, a própria edição ali do programa consegue entender esse feedback mais rápido, porque as pessoas estão interagindo e consumindo conteúdo muito mais rápido do que antes. Né? E aquilo influencia. O engraçado isso influencia na forma também que o programa é tocado, né? Exato. Então, é em tempo real. Vamos dizer assim, se eles percebem que, às vezes, a forma que tá andando a casa não tá legal, precisa de mais interatividade, precisa das pessoas interagir mais. Aí eles vão começar a mudar um pouco, às vezes até as atividades, as metas, seja lá o que for, para que as pessoas possam responder mais ao que o público está esperando. Então, é uma via de mão dupla agora, né? Sim, é uma coisa muito louca, porque se parar pra pensar assim, eu não sei quanto tempo que tem esse formato que é o Reels, mas não tem tanto tempo assim, sei lá, não tem uns 3 anos. Reels, eu acho que tem um pouquinho mais, talvez uns 4, 5 anos, algo assim. Mas antes disso, a forma de consumir reality também era diferente, porque hoje muita coisa você vê através dos cortes do Reels mesmo. É verdade. Então parece que, por exemplo, esse BBB agora, muito do que você vê da própria produção já está sendo feito no formato para ser consumido em celular, né? As edições, os cortes e tal, então já muda completamente. E corte é uma coisa muito, muito importante, assim, né? Porque a gente está falando praticamente, vamos dizer assim, de... E isso, quando a gente fala do conteúdo viral, ele vem do corte, né? Exato. Da rede social. Ele não vai vir, por exemplo, da pessoa que viu aquilo na TV e comentou. Porque, às vezes, se você tá... Eu percebo isso. Se você tá vendo o programa, parece uma coisa normal. Aí a pessoa vai lá, faz o corte, cara, vira um outro negócio. Vira um outro negócio, exatamente. Então, isso traz, assim, vamos dizer, uma interatividade muito maior, mas é isso que cria, assim, são as pessoas fazendo os cortes que criam os memes, as polêmicas e momentos que, por exemplo, aconteceu alguma coisa que chama atenção, alguém percebe, bota na internet e fala, olha o que esse cara fez, olha só isso. Eu acho que dá o controle da narrativa pro público também, porque... Vamos supor, antes disso, né, quando você também não tinha acesso às câmeras por streaming 24 horas, né, ficava muito refém do que era soltado, do que era editado, do que era publicado. Agora não, tipo, é isso que você falou. Eu tô assistindo o programa, eu vejo uma coisa que não foi publicado, foi cortado de uma forma diferente, eu posso falar, não, mas isso não aconteceu desse jeito. Aí eu vou lá e mostro a minha perspectiva e cria a minha narrativa, né? A gente teve, por exemplo, a Fazenda, que eles faziam... Eu não sei se o Big Brother chegou a fazer isso, mas eles mostravam para os participantes como que o público estava reagindo a eles, como é que estava a popularidade deles dentro da casa. Então, e isso mudava totalmente a forma que a pessoa estava agindo lá dentro, é claro, né? Tô mais popular, eu vou me juntar. Isso. Entendi. Então, alguém, por exemplo, sei lá, você via que, pô, Felipe, estão achando você chato, você fez aquilo, não, isso aqui não pegou bem. A pessoa já tem informação, ela já vai tentar mudar. Então, essa coisa se fosse antigamente, não existisse rede, como é que você faria isso? Não ia ter como você ter essas métricas, né? Exato. Então, isso muda tudo, assim, tanto... Quem tá lá dentro, mas quem tá vendo agora consegue influenciar, às vezes, até no andamento do que as pessoas estão fazendo lá dentro, né? Do programa. Sim. E se a gente for olhar para frente, né? Agora, 2024 para frente e tal, a gente já tem IA, né? A gente já tem diversos outros dados ali, a possibilidade de ambientes imersivos. A gente tem diversas tecnologias que podem ser utilizadas nesses realities. Não que elas já estão sendo exploradas, mas tem essa possibilidade de, por exemplo, você, de repente, ao invés de assistir câmeras específicas, você colocar um óculos de realidade aumentada e entrar dentro da casa, praticamente. Isso, nossa, tem muita coisa que a AI vai mudar. Realidade virtual, realidade aumentada, internet mais rápida, a gente vai falar disso, mas vai ser uma nova era, porque... É como a gente fala, né? Antigamente não existia reality show. Passou a ter, virou um conceito. Aí você rede social, você nem imaginava que ia ter uma interação. Daqui a pouco não existe mais reality show sem rede social. E daqui a pouco vai chegar no ponto que essa parte da IA e dessas tecnologias a gente vai olhar e falar, nossa, como é que antigamente não tinha isso? E eu acho que essa popularidade que a gente está vendo dos realities mostra, na verdade, uma tendência que está acontecendo das pessoas se conectarem muito mais com o que é real.
Tanto que, assim, hoje em dia, a própria rede social da pessoa vira um reality show. É verdade. Porque ela se mostra o tempo inteiro. E as pessoas, elas estão muito mais querendo acompanhar essas rotinas reais do que ficção em si, né? É engraçado, porque tem conteúdo que, vamos dizer, que é o famoso vlog. O vlog é você mostrar seu dia a dia. Vamos dizer, é lógico que ele é muito mais editado, você só mostra as coisas boas e tal, mas é um reality show que você tá fazendo da sua vida, mostrando a sua casa, mostrando o seu dia a dia, o quarto do seu hotel, como que você faz a comida, né? Então, os reality shows realmente, cara, eles influenciaram o nosso conteúdo na internet. Totalmente. E tem uma coisa muito legal também, que é a parte da economia do engajamento significativo, que é você ter uma influência positiva nesse sentido. Vamos supor, debates que sejam mais profundos e interessantes e que você consiga trazer uma influência positiva aqui para fora, né? A gente vê diversos temas sendo debatidos no BBB, como racismo e tal, que são importantes de serem debatidos aqui fora também. Exato, né? Seja relacionamento abusivo, enfim, tem muita coisa que... Porque o BBB são pessoas no dia a dia. Então, é claro que você vai ter... você tem muita coisa boa e tem coisas que, às vezes, não são boas, mas geram uma discussão muito boa, né? Porque traz aquele assunto à tona para que as pessoas discutam e falam daquele assunto, porque aconteceu numa casa que está sendo vigiada o tempo todo. Né? Então, realmente é muito importante isso. E até a questão das hashtags, porque tem muita... Vamos dizer assim, hoje em dia com o Twitter, né? Mas as hashtags, às vezes, elas mostram o poder do público, das pessoas, dessas pautas que surgem Que surgem, né? Nos realities. E que são bem interessantes de serem debatidas, porque é como se o reality fosse um espelho da nossa sociedade. É verdade. Pessoas representando ali microdiversidade, digamos assim, que é bem legal, porque gera esses debates que são bem significativos, geracionais e tudo mais que a gente vê acontecendo lá dentro. Então, é um lado bem interessante de você olhar, né, justamente por trazer esse tipo de debate que é muito pertinente da gente ter lá aqui fora e trazer temas que são importantes serem discutidos, né? Mas, cara, vamos então agora para nossa segunda dinâmica, que é o Tech Quiz. Como é que vai funcionar? A gente vai trazer aqui algumas frases e você que tá vendo, você vai escolher algumas dessas frases que você mais se identifica. E aí, por essas frases, a gente vai dizer se nós sobreviveríamos ou não a um reality show. Se a gente é adaptável ou não a um reality show. Então, vamos lá. Vamos ver isso. Vamos começar pela primeira. Falar sozinho para stories do Instagram ou Reels? Sim, porque eu crio conteúdo, então tem que ser, né? Com isso. Eu também, mesma coisa. Pra mim é assim. Discutir política em comentários do YouTube? Não. Também não. Até porque a gente trabalha com rede social, trabalha com o público, então assim... A gente evita esses assuntos. Exato, a gente evita, meu foco é tecnologia. Guardar print de conversas por garantia? Não. Também não. Eu também não faço isso. Isso pra mim é coisa de pessoa... Apesar de eu ser canceriana, eu não sou tão rancorosa assim. Não guarda tanto rancor. Vamos agora postar indiretas nos stories em vez de conversar. Também não. Também não. Eu acho isso pra mim muito adolescente. Também acho. Ouvir podcast em velocidade acelerada. Sim. Eu também. Mas assim, eu não escuto em 1.5 vezes, eu boto em 1,25. Eu quero até saber se você tá assistindo esse podcast em 2x. Em 2x. Acho que não, porque a gente fala um pouquinho rápido. É verdade. Você escuta em 2x? Não, alguma coisa eu coloco. Mas sabe o que eu percebi? Se você escutar tudo que a gente escuta muito acelerado, você fica mais ansioso. Você já percebeu isso? Sério? Então Pelo por isso menos que eu sou muito ansiosa. Ataca a ansiedade um pouco. E a última é usar o celular no banheiro. E aí? Assim, eu uso. Sim, eu também uso. Que todo mundo usa hoje em dia, né? Não tem Ninguém como. fica ocioso mais. Bom, mas então agora a gente vai contabilizar aqui as respostas. Vamos dar os gabaritos, né? Falar sozinho pro story no Instagram é um sim. Então, se você faz isso, é uma coisa positiva para você participar do reality show. Se você discute política em comentários do YouTube, não. Isso não é uma característica boa para um reality show. Guardar prints de conversa por garantia, sim, seria uma estratégia interessante para um reality show. Postar indiretas no story ao invés de conversar. Não, porque reality show é diálogo, né? Então você tem que saber conversar. Touch a touch. Ouvir podcast em velocidade acelerada, sim, porque quer dizer que você consegue consumir e assimilar a informação de uma forma rápida. No reality show você tem que analisar vários cenários. E usar o celular no telefone, não, porque
lá no reality show você não vai ter celular. Então, como é que você vai fazer no seu banheiro? Exatamente. E você vai ficar o tempo todo ocioso, aí você vai começar a ficar irritado e não vai conseguir ficar parado, e aí isso vai influenciar, né? Exatamente. Então, olhando aqui o nosso resultado, o meu deu neutro, então... O meu também, deu empate, né? Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Das nossas respostas deu metade bom pra participar do reality show e metade que não seria bom. Que não seria bom. Então a gente teria que ir lá realmente enfiar a cara e testar, né? Testar, quero saber de você. Comentem aí, você que tá vendo pelo YouTube, já deixa o comentário aí. Exatamente. Agora vamos pro terceiro assunto aqui, que eu gosto bastante, que é a inteligência artificial e o futuro dos realities, né? Isso é muito legal. Porque é a inovação que está chegando ali e pode mudar completamente a forma que a gente consome esses conteúdos. Por exemplo, a gente falou bastante aqui que no reality tem uma seleção ali de elenco, que eu queria muito ser uma mosquinha para entender como que ele seleciona essas pessoas. Como é que funciona, né, a lógica por trás. Como que é a lógica. Mas agora com o IA, imagina, você consegue analisar muito melhor ali os candidatos e, às vezes, simular, né, os perfis diferentes interagindo lá para identificar qual que seria a melhor combinação. É verdade, você consegue fazer como se fosse vamos dizer, a gente tem aquela tecnologia, o Twins, né? Eu pensei nela, justamente. Que você coloca os dados e ele simula como se fosse algo acontecendo ali em tempo real. E é interessante a gente pensar que com o AI você consegue também, por exemplo, sei lá, criar um formulário que você queira pegar tais identificadores específicos para certos tipos de perfil. Então, por exemplo, eu preciso disso, nesses perfis diferentes. Então, você consegue, com isso, ter uma precisão muito maior, né? Porque é claro que a gente tem, vamos dizer, psicólogos trabalhando na seleção de perfis e tal, mas a IA, ela, quando treinada, ela consegue pegar coisas assim com uma precisão absurda. E até nessa questão de análise de perfil, né? Trazer mais diversidade, mais representatividade também, que você tenha uma capacidade maior de análise de dados para identificar ali esses perfis. Porque nem todo mundo que fala o que é realmente é o que é. É verdade. Então tem justamente essa questão de você poder fazer essa triagem melhor ali dos perfis. Tem né? gente que simula muito bem, né? Que a pessoa fala, não, sou super agitada, sou não sei o quê, daí chega lá, a pessoa fica... Sou uma pessoa na paz, aí chega lá, tá gritando com todo mundo. Exatamente, entendeu? Então, isso ajudaria muito e é uma coisa que provavelmente já deve estar começando aí a ser usada, com né? certeza, né? Agora, tem a parte de edição também com AI, que deve ser uma coisa incrível, porque você consegue, é claro que vai ter o fator humano, né? Não tem jeito, mas assim, como você tinha falado, você consegue identificar momentos específicos, palavras específicas, certos contextos que a própria AI pode falar, olha, se você juntar essa cena aqui com esse outro momento, porque aquela falou isso, aquela falou aquilo, tá diferente aí, você mostrar isso na edição, você já cria uma história mais interessante. Sim. Coisas que pro ser humano analisar aquele volume de coisa é difícil, né? Exato, para poder trazer debates interessantes, né? Pontos de superação Sim, ali. Então, exatamente. Contar a história. Que uma edição com propósito, né? Então, exato. a IA, ela pode ajudar a gente nisso. E outra coisa muito importante, que a gente quase não fala nisso, né? Que é a acessibilidade em tempo real, cara. É verdade. Porque a gente tá vendo a transmissão 24 horas por dia de várias câmeras. Aí você vai poder, já com a IA, trazer esse conteúdo acessível ali para as pessoas. Você consegue criar legenda em tempo real, né? E a gente teve até um capítulo que a gente gravou aqui falando de tecnologia, acessibilidade, a gente falava disso, dessa questão de, principalmente quando você fala num programa ao vivo, antigamente não existia tecnologia onde você falava e aí já aparecia uma legenda, né? Exato. Então você consegue agora gerar isso em tempo real e até também para outra língua. Então vamos dizer, sim, realmente. sei lá, um americano que mora aqui e a pessoa pode entender, ela quer ver o programa. Então, sei lá, você pode ir pro Japão e ver o Big Brother do Japão. Às vezes pode até ter uma audiodescrição, que não é só simplesmente a fala legenda, da pessoa, né? Mas é descrever a cena que está acontecendo. Exato. Se está tendo algum barulho, alguma coisa, né? Então, realmente a AI vai trazer, assim, toda essa novidade para a parte dos reality shows. Agora, a gente tem uma outra parte que é muito legal, que é a parte da biometria. Que é biometria, gente? É basicamente toda a análise de dados que você tem. Então, smartwatch, anel inteligente, aquelas fitinhas de batimento cardíaco que o pessoal usa para ver o batimento cardíaco. Então, isso vai trazer, junto com o AI, uma interação totalmente nova. Sim, né? São mais dados. Hoje, acho que a gente já pega alguns dados específicos, né? Principalmente em paredão, batimento e tal, eles já pegam isso.
Mas acredito que com a intensificação do uso, a gente consegue ter mais informações que são úteis, por exemplo, pelo próprio bem-estar dos participantes, né? Sim, Saber também. se ele está muito estressado, para melhorar a experiência lá, né? Então, até nesse sentido, para a produção intervir nesse bem-estar É. de quem está participando, né? Tanto para a parte de saúde, como até a parte de desafios. Então, vamos dizer assim, a pessoa vai participar de um desafio que requer lá de resistência, eles conseguem monitorar, ver como é que a pessoa Sim. tá, como é que tá o estado físico, emocional de cada um. Então, vai trazer muito benefício e, claro, para o jogo também. Eles podem até criar, vamos dizer assim, a gente viu que fulano, na hora que tava falando tal coisa, o batimento cardíaco aumentou, não sei o quê. Isso significa que ele pode estar não falando a verdade. Então, isso Sim. cria também uma interação de jogo. Exato, Tem muita exato. coisa que dá para ser criada que a gente nem consegue pensar, mas existem Sim. muitas possibilidades. Tem aquela questão também do metaverso, né? Que a gente estava falando anteriormente, né? Das possibilidades de 2024 para frente, né? Que é o VR, o público VR. Você entrar literalmente dentro da casa, né? E Uma você realidade poder... virtual mesmo. Exatamente. Então, uma experiência muito mais imersiva, né? Então, isso poderia ser possível com essas tecnologias que estão evoluindo. Avatar interativo, por exemplo. Hoje a gente tem uma dinâmica no BBB, que é o vídeo do anjo, né? Alguém mandar um vídeo para você, que tá lá dentro e tal. Imagina se a pessoa pudesse aparecer num avatar interativo ali e tal. Então, tem essas possibilidades de interação legal. Seria muito, muito legal. Porque o VR, imagina só, a gente tem também câmera 360 que entra meio nisso, né? Mas você pode criar, vamos dizer, colocar uma câmera ali no meio do local, aonde você consegue colocar o óculos e é como se você estivesse sentado e vendo, e você consegue andar Sim. pela casa às vezes, sabe? Então, assim, tem muita coisa que a inteligência artificial vai conseguir criar e vai trazer uma interação muito maior, porque a pessoa vai poder ver o programa às vezes como se ela estivesse sentada no sofá dentro da casa, né? Então você tem o ponto para você ficar dentro da sala, o ponto dentro do quarto, o ponto dentro da cozinha, e aí você fica lá parado olhando o que o povo tá conversando. Como se você estivesse sentado lá ouvindo a conversa. Então. Exato, olhando a cara da pessoa, vendo o que ela tá falando, aí o outro passa andando, você olha pro outro lado. Sim. Um negócio muito louco, né? Muito doido. E aí existe também uma questão que, isso aqui eu acho muito interessante, que é a narrativa personalidade para diferentes interesses. Então, com a AI, a gente pode ter no futuro, vamos dizer assim, cada espectador, cada pessoa, ela segue uma edição que é focada para o interesse dela, entendeu? Então, vamos dizer assim, eu, Felipe, eu ligo mais para a parte onde as pessoas estão contando as suas histórias, onde eu mostro uma superação de desafio, ou a relação dela com tal participante do programa. E aí a AI vai me entregar uma edição mais voltada nisso, para eu conhecer melhor o fulano assim. Enquanto o outro quer saber mais dos conflitos, mais das discussões, mais das brigas que tiveram. E aí a AI pode trazer isso, porque como você tem muito material disponível, Sim. ela pode entregar uma edição para cada pessoa. Narrativas diferentes, né? E aí imagina como é que vai ficar as redes sociais. Nossa, que loucura. Porque cada um vai ter uma história para contar, né? E aí isso pode ser até um problema, né? Que é a fragmentação da experiência coletiva. Porque a gente está acostumado a ver talvez uma narrativa não linear, mas unificada. É claro que sempre quando a gente assiste tem lados diferentes do mesmo contexto, mas mesmo assim é a mesma imagem vista por lados diferentes. Exato. Agora, quando você monta uma narrativa inteira, né? De um lado só sua pessoal, digamos assim, pode ser que você se desconecte com o que as outras pessoas estão vendo. Aí não gere esse sentimento de, nossa, tipo, uma coisa que todo mundo tá vendo igual e tal. É verdade. Pode gerar, vamos dizer assim... uma bolha. Uma bolha. Visões totalmente diferentes de uma linha do tempo que para uma pessoa é uma coisa, para outra pessoa é outra, né? Mas a gente tem aí diversas coisas que a AI pode trazer e a tecnologia pode trazer para o futuro dos reality shows. E falando assim de evolução tecnológica, dessas tecnologias invisíveis que são muito importantes, tem uma novidade muito bacana da TIM, que a TIM agora é pioneira do Wi-Fi 7 aqui no Brasil, tá? Trazendo essa tecnologia para os planos da Ultra Fibra 2 GB, né? Então já está disponível aí para vocês do plano Ultra Fibra 2 GB. Exatamente, já foi lançado, então quando a gente grava isso aqui, você já pode entrar em contato com a TIM, já pode ir nas lojas ou buscar no site TIM Ultra Fibra Wi-Fi 7. E ela, sendo pioneira, o que acontece? O Wi-Fi 7 é uma tecnologia que traz internet muito mais rápida, com conexão mais rápida, como se ela abrisse estradas de conexão onde você tem mais transmissão de dado. Então, isso vai trazer para você muito mais rapidez na conexão dos seus dispositivos. O Wi-Fi 7 suporta muito mais dispositivo conectado, dá mais rapidez. Se o seu filho está jogando ali um jogo online, você vai conseguir ver seu reality show sem ficar caindo na qualidade, né? Exatamente. Então, ela traz uma tecnologia MLO
para que o seu dispositivo ele se conecte com várias bandas ao mesmo tempo. Então, é como você falou, é como você aumentasse ali a possibilidade de passar mais conexão. Exato. Então, você diminui a latência, você aumenta a velocidade e dá suporte ali para você ter vários dispositivos conectados ao mesmo tempo, que é muito importante para essa evolução tecnológica que a gente vê aqui. Então, o Wi-Fi 7 é o primeiro passo ali para a gente poder ter toda essa inovação de, por exemplo, transmissão em 8K. Então, você poder assistir da sua casa a transmissão em altíssima ali resolução. Sem ficar travando. Né? O Big Brother ele já disponibiliza câmeras diferentes ali, de ângulos diferentes. Você poderia abrir feeds diferentes ao mesmo tempo e assistir sem se comprometer velocidade, sem ficar travando ali o vídeo. E além dessa questão do VR que a gente falou, da imersão, né? A gente tá aqui falando de algo do futuro, né? Tipo, no futuro você pode entrar lá com VR, mas tudo isso demanda de tecnologia. E o Wi-Fi 7 seria digamos assim, ele viabilizaria tecnologicamente esse tipo de experiência no futuro, né? Para todas essas tecnologias que a gente falou, até de AI, uma câmera 360 dentro da casa, você poder colocar um óculos de VR, ver tudo em boa resolução, e sem contar os dispositivos que já estão conectados na sua casa, todos os dispositivos inteligentes, você vai conseguir com essa tecnologia ter suporte a tudo isso. Então conheçam, gente, a tecnologia Wi-Fi 7 que está disponível aí no TIM Ultra Fibra Wi-Fi 2 GB, né, Cá? O plano de 2 GB. É só você buscar aí no site que vai estar tudo bonitinho. E, gente, realmente o Wi-Fi 7 é uma tecnologia de ponta muito legal. Eu vou colocar no estúdio em breve. Sim, com certeza. E vamos falar da oferta do episódio aqui. Todo episódio a gente traz uma oferta para vocês, né? Dessa vez não vai ser diferente, porque tem a TV Samsung Vision AI 50 polegadas QLED. QLED, ela tá de R$ 2.699 por R$ 1.499 no Team Black Família Premium, mas é por tempo limitado. Essas promoções sempre são rápidas, então aproveita. E é uma TV sensacional, diversos recursos de inteligência artificial, então... E essa TV, gente, é muito legal porque ela tem muito recurso de AI, como a Ká falou. Então você tem melhoria de imagem, melhoria de som, várias coisas que rodam ali dentro. Vocês estão vendo algumas imagens aí da TV. E é uma TV extremamente interessante para quem quer algo de qualidade, porque ela também vai ser atualizada por muitos anos. Sim. E tem todo o suporte aí da Samsung, tá? Então aproveita, porque é por tempo limitado. Agora, puxando aqui para as reflexões finais aqui desse episódio, né? Bora analisar um pouquinho nessa questão da tecnologia, quando sai do entretenimento e vai mais para essa pegada de empatia, né? Pra gente analisar a compreensão humana, porque no fim das contas, reality show é um experimento social, assim como eu disse. As pessoas que estão lá são meio que espelhos da nossa sociedade. Sim. Então, quando você vê algumas cenas acontecendo ali, você começa a refletir sobre você mesmo, sobre posturas que você tem. Então, esses debates são muito importantes para a gente começar a se compreender, né? Exato. E entender aquilo que a gente fala. Porque a pessoa, quando ela vai pro reality show, ela tá se expondo, né? Vamos dizer assim, ela tá mostrando 100% dela. Exato. Porque aquilo que a gente falou, por mais que você saiba que você tem câmera e tal, uma hora você começa a esquecer que tem câmera. Então, você mostra as suas fragilidades, os seus problemas, a sua história, a sua parte também falha, porque todo mundo, né, tem a parte boa, a parte ruim. Então, isso traz muito, vamos dizer, muito ensinamento para que a gente pode tirar disso, Exato, né? uma forma de você aprender com o outro, né? Eu vi recentemente, inclusive, acho que é o Jean Willis, falando um pouquinho da trajetória dele dentro do BBB. Eu achei muito interessante, porque na época que ele participou, inclusive, né? A gente não tinha toda essa pauta da comunidade LGBTQIAP+, falando sobre isso. Mas foi legal porque ele falou que a visibilidade que ele deu para esse assunto fez com que pessoas das famílias debatessem sobre o assunto de uma forma muito mais leve. Então, olha só, um reality show potencializou um assunto que é tão importante da gente poder debater, e ele falou justamente essa frase, né? Pessoas que às vezes nunca não tinham um amigo, uma pessoa próxima que era da comunidade, olhou pra ele e falou assim, nossa, mas eu me identifico com isso. Então, tipo assim, sabe? Criou essa conexão que é legal. Exato, porque aquilo que a gente tinha falado, você acompanha a pessoa todo dia e você começa a se identificar com a história. E o ser humano é assim, nós somos todos muito parecidos, todo mundo tem, vamos dizer, as lutas internas. Então, o reality show, ele traz essa coisa de trazer muita mensagem boa também e fazer a gente pensar na nossa vida, né? E sai do estereotipado também, né? Também. Porque você tem uma visão de estereótipo, de repente você vê alguém na casa que é completamente diferente do que você pensou, você começa a repensar, cara, acho que minha visão tá meio turva aqui, eu preciso mudar um pouco. É isso aí. E tem uma coisa muito legal que é a questão do algoritmo em si. A gente estava falando sobre simulação, né? De você identificar os padrões e tudo mais, poder simular como que isso aconteceria na casa, né? Então, se a IA ela já consegue identificar esses padrões, quer dizer que eles sempre estiveram ali, né? Só que a gente não consegue enxergar isso. Então, às vezes,
muita coisa do que a gente vive já são padrões repetitivos que a gente simplesmente não entende, né? É verdade. E a gente poderia até pensar assim, né? Vamos dizer, o que a AI e as máquinas estão ensinando sobre nós mesmos. Exatamente. Porque basicamente o que você falou. Você ter apesar de ser uma tecnologia, ela consegue, às vezes, identificar um comportamento que você nunca tinha parado para pensar. E o ser humano, quando ele para refletir nas coisas que ele está fazendo, se você quer melhorar mesmo, você vai falar, cara, eu tenho esse padrão, então deixa eu buscar como é que eu saio disso, como é que eu melhoro. E sendo num reality show, é aquilo que você tinha falado, cara. Quando você vê isso numa outra pessoa, isso. Vai trazer para você sempre, né? Sempre sobre você, na verdade. Exatamente. Você sempre vai pensar... Quando você tem uma história parecida, ou quando você tem alguma... Sei lá, a pessoa passou por uma dificuldade parecida com a sua, ou ela tem um comportamento que depois ela se arrepende, e aí você fala, putz, eu também já fiz algo parecido, sabe? Exato. Então, aí pode ajudar também a gente a se tornar uma pessoa melhor, né? Os algoritmos. A máquina pode ajudar nós humanos a entendermos um pouco mais sobre a nossa humanidade. É muito interessante. Muito bom, muito bom. Tem uma coisa também que é a questão da paradoxal de, tipo assim, é um reality show de confinamento com multidões assistindo aqui fora, mas a pessoa, ela tá sozinha lá dentro. É super interessante isso, porque assim, se você pensar, como você tinha falado, as pessoas estão lá dentro sem saber o que tá acontecendo lá fora. Então, assim, ela não sabe se aquilo que ela falou... O público gostou ou não gostou, mas ao mesmo tempo ela tem que ser ela. Né? Quando você entra num reality show, você fala assim, cara, às vezes eu querer ser um personagem pode ser pior do que eu ser o mesmo. Porque tem gente que às vezes a pessoa fala assim, acho que as pessoas não vão gostar do jeito que eu sou. Mas a pessoa é tão autêntica que ela se torna a preferida do Big Brother, por exemplo, né? Então, aquilo que a gente fala, seja você sempre. Mas você não tem, as pessoas não têm noção realmente do público, é que nem a gente quando você cria conteúdo. A gente tá dentro do nosso quarto falando pra câmera. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Aí tem um vídeo lá, sei lá, o vídeo dá 150 mil visualizações, 200 mil. Você fala, cara, 200 mil pessoas viram isso. Real. E pra mim, assim, eu tô falando com a câmera. Exatamente. É outra realidade, né? E também eu acho que toda essa jornada dentro de um reality show acaba sendo, principalmente esse de confinamento, tá? É uma descoberta de pertencimento. Porque quem tá lá dentro se descobre de uma forma muito... Todo mundo que participa fala que é uma experiência muito doida. Sim. Seja do Big Brother, Casamento às Cegas, que muita gente fala sobre isso, mas você aprende muito sobre você, né? Porque você tá sozinho, refletindo sobre diversas questões, sem entender como o mundo lá fora tá te julgando. Então, exato. Tem esse paradoxo que é bem interessante. E hoje em dia, ainda mais que quando a gente considera que... Hoje em dia a gente fica muito conectado. Então, você imagina, você sair né, da sua rotina... Ir para uma casa com um monte de pessoas que você não conhece, não tem celular, não tem nada para você se distrair. Sim. Então, assim, você vai pensar na vida, você vai ter que interagir com outras pessoas o tempo todo. E eu acho que as pessoas que entram no Big Brother, elas são corajosas. Você tem que ser corajoso, porque pode dar muito certo, pode dar muito errado, e você tem que ser você mesmo. Então, assim, você tá realmente se expondo às pessoas julgarem o seu dia a dia. E eu acho que as pessoas são bem corajosas que entram. Porque eu penso assim, será que eu, por exemplo, teria coragem de entrar no Big Brother? Eu não me considero uma pessoa muito fácil. Eu tenho minhas manias, eu sou bem chato com algumas coisas, sabe? Todo mundo, né, tem suas manias. Todo mundo tem. Aí eu falo assim, cara, será que eu daria certo? Será que o povo ia gostar de mim? Será que eu sou chato, metódico? Ou será que iam gostar de mim? Porque, cara, você tá se expondo, né? Se expondo... E mostrando a sua história. Então, as pessoas são bem corajosas que entram. Eu acho, assim. Né? Eu acho que é uma transformação, assim, participar disso. Entrar de cabeça. Exato. Nesses conflitos. E falam que quando você está num ambiente, assim, vamos dizer, isolado, a nossa cabeça ela se adapta muito rápido, né? Então, o seu mundo vira aquilo, que nem o pessoal fala, que quando você tem os astronautas, que eles ficam lá isolados e tal... na estação espacial, você tem todo um treinamento para preparar psicologicamente a pessoa para que ela consiga ficar num ambiente confinado e eles fazem um acompanhamento constante e tem atividade, tem não sei o quê. Ah, sim. Entendeu? Então, entendi. assim, tem que se preparar para ficar num ambiente confinado. Então, quando as pessoas vão para lá, elas vão assim com a cara, né? Dão uma cara a tapa mesmo. Então, realmente é uma experiência muito interessante. Sim. Bom, gente, queria agradecer vocês que estão escutando a gente aqui até o final do podcast. Lembrando que o podcast Tech Team você pode ver no YouTube
e em todas as redes de podcast. As principais plataformas de streaming, vocês acompanham a gente aqui. Não deixem de comentar o que vocês acharam. Se vocês entrariam no BBB, se vocês têm essa coragem, comenta aí pra gente. E não se esqueçam que tem vários outros capítulos que a gente já falou de um monte de coisa de tecnologia, né? O podcast Tech Team tem muito assunto legal que a gente já cobriu. E não esqueçam de vir aqui na loja da Oscar Freire, a loja da TIM, que é uma loja conceito. Tem muita coisa legal. Muita coisa legal. E aí você pode subir aqui na escadinha e dar uma espiadinha aqui no estúdio. Exatamente. Né? A gente espera vocês aqui. Cá, obrigado. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.